É uma pergunta que ela nos deixa, como diz o ditado, uma pulga atrás da orelha, não é mesmo? Qual é o pecado imperdoável, o pecado que não tem perdão? Gostaria que nesse momento você pudesse parar um pouquinho para refletir. Uma das coisas importantes na palavra de Deus é que a Bíblia, ela não se contradiz. Jesus veio para tirar os pecados, diz que todos os nossos pecados são perdoados. De repente você olha a palavra, e a palavra ela nos diz que tem um tipo de pecado que não tem perdão. Então vamos à palavra de Deus. O Salomão, no capítulo 28, no verso 13, ele diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Irmãos, é muito importante você saber que o pecador, aquele que não quer o arrependimento, é aquele que tem seu coração endurecido, né? Ele é incrédulo, tem o coração endurecido. Ele jamais vai alcançar a misericórdia e o favor do Senhor. Tudo que Deus faz para ele não tem valor. Ele se levanta contra a vontade do Senhor, blasfema de Deus, se levanta contra aquilo que o Espírito Santo diz. Queridos, eu sempre tive em mim, irmãos, que todos nós devemos ter muito cuidado no tocante àquilo que Deus manda falar. Sempre nós devemos orar a Deus e termos em nós esta preocupação. Será que realmente é Deus que está falando? Porque nós encontramos no livro de Deuteronômio, aqui no capítulo de número 18, verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, olha bem, falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, olha bem, é muito sério. Esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. E ainda Deus disse: não tenhas temor dele. Não tenhas temor dele. Quando nós vamos ao texto, nós temos que entender ali o contexto, tanto no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Quando o Senhor Jesus, ele expulsou aquele demônio, os principais, os escribas, eles eram conhecedores da lei, conhecedores da palavra. Eles não aceitaram a Cristo e disse: olha, este expulsa o demônio pelo próprio demônio. E o Senhor disse a eles: olha, o reino dividido não pode subsistir. Não pode subsistir. Quando você olha para tudo quanto Cristo tem feito, tudo que ele fez, faz e fará, quantas pessoas que se levantam contra, blasfemando da palavra de Deus, zombando, tirando autoridade.
do próprio Deus. Você viu? Se esse profeta disser e não se cumpriu, não foi eu que falei. Quando Moisés falou para o povo de Israel, antes ele havia dito assim: olha, varões irmãos, ó, o Senhor vosso Deus suscitará um varão de entre os vossos irmãos, a ele ouvireis. Está falando de quem? De Jesus. Ele diz mais aqui ainda, olha bem, suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Deus falando de Jesus. Queria o próprio Deus colocar as palavras do Pai no Filho. Ali era Deus falando. Tá vendo? E ele lhes falará tudo o que lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que eu falar em meu nome, disso lhe pedireis conta. Vai entrar no acerto de contas. Vai se ver com Deus. Porque os irmãos observam bem que o homem de Deus, o sacerdote, o servo, ele é o príncipe do povo. E eles conheciam muito bem a lei, os sacerdotes, escribas. Eles conheciam a lei. Quando você olha lá na lei, no livro de Êxodo, no capítulo de número 22, no verso 28, diz assim: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Veja o que eles fizeram com Jesus, o que eles falaram de Jesus. E eles chegaram a dizer: não, nós temos um pai que é Abraão. Mas se vocês... Jesus falou: se vocês fossem filho de Abraão, faria as obras que Abraão fez, né? Abraão viu meu dia e exultou. E eles blasfemaram muito contra o Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, aquele pecado de blasfêmia, de se levantar contra o que Deus fala, não tem perdão. Não tem perdão. Então, portanto, os irmãos analisem que o próprio Deus, quando deu os 10 mandamentos, em um dos mandamentos ele diz assim: olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque aquele que tomar o meu nome em vão, veja bem, o Senhor não terá por inocente. Então, quando nós falamos, quando Deus não falou, nós temos que dar conta. Mas eu sei que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que o recebe como Filho de Deus, e crê, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então, quando alguém se levanta contra o que Cristo disse, contra as palavras que ele ordenou, esse não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, talvez o pastor Marcos vai mencionar isto, que muitas pessoas dizem: olha, quem blasfemar contra o Pai tem perdão, quem blasfemar contra o Filho tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. É importante você examinar direitinho as Escrituras, porque não está escrito assim: quem blasfemar contra o Pai tem perdão. Não está escrito assim. Eu deixo isso para você examinar. Então, portanto, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, tá? E o Senhor Jesus Cristo, não era ele que estava falando, era o Espírito Santo nele. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então, portanto, quando nós nos levantamos
contra o que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, nós não temos perdão. Se não houver um arrependimento, se nos tornarmos incrédulos, se nos tornarmos endurecidos, não vamos ter perdão. Você se lembra o que a palavra de Deus fala lá em Atos 2:38? Ali Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio. Ali não era Pedro falando. Os profetas não falaram de si mesmo. Tá? Então, como diz lá Pedro, o próprio apóstolo Pedro disse assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, no qual bem fazer estar atento. Né? Então, é como a luz que alumia, cumpre. Então, eles foram homens que falaram pelo Espírito Santo de Deus. Não era o homem em si, o homem natural falando. Não, eles foram usados por Deus. Os profetas foram usados por Deus. Agora, para mim encerrar, eu quero dizer o seguinte, que tanto que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se cumpriu tudo que dele está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, todo aquele que se levanta contra o que o Espírito Santo disse, né, pela boca dos profetas e de Jesus, esse não tem perdão. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não estou dizendo dessas profecias modernas, dessas profecias que as pessoas se levantam contra a lei de Deus. Não quero julgar, mas é a própria palavra de Deus que diz. Então, portanto, vamos nos conscientizar e procurarmos fazer aquilo que nós tem como a verdade, e se usarmos da mentira, nós iremos dar conta para Deus.